Existe no Brasil um assunto muito importante, muito interessante e que é muito pouco debatido, que está relacionado à segurança alimentar. No Brasil, usa-se uma narrativa emocional e sensacionalista para tentar criar um cenário onde mostre para a população brasileira que o agronegócio vai muito bem. E essa narrativa diz o seguinte: o Brasil sustenta a necessidade de mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo por alimentos, pautado apenas no volume de exportação de soja, milho e carne bovina. Commodity. Essas commodities vão para fora, são transformadas, beneficiadas, agregam valor e o próprio Brasil vai lá fora buscar esses alimentos, para tentar colocar no mercado interno. Isso é uma assinatura de incompetência todos os dias. Mas vamos lá, o que diz a segurança alimentar? O significado. Diz assim: todas as pessoas deveriam ter acesso físico, social, econômico, permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente. Isso não acontece aqui dentro do Brasil. Como eu falei, é só uma narrativa emocional que fala sobre a exportação de alimentos. E, inclusive, não é a exportação de alimentos que aumenta o preço dos produtos comercializados dentro do Brasil. Isso é outra narrativa, uma falsa narrativa que algumas pessoas estão dizendo. Não é o mercado internacional. E eu vou explicar por quê. No Brasil, nós estamos percorrendo o caminho inverso. Mais de 70 milhões de pessoas vivem em estado de insegurança alimentar, ou seja, não sabem se vão conseguir colocar o alimento na mesa no dia seguinte. Isso dá mais ou menos entre 32% a 33% da população brasileira vive em estado de insegurança alimentar. Isso causado pela situação econômica do país? Sim, falta de emprego, falta de renda, mas principalmente a falta de alimentos com preços justos no mercado. Isso tudo acontece pelo descaso com o setor primário, que tem um alto custo de produção e nós não conseguimos produzir alimentos de qualidade para suprir a necessidade do mercado interno, garantindo margem de lucro para quem investe no campo. Ou seja, nós acabamos perdendo a comercialização do mercado interno, diminuindo a diversificação no mercado internacional, porque o nosso produto sai muito caro. Nós temos um custo de produção caro que inviabiliza o aumento da área desse leque para nós podermos diversificar a comercialização. Mas, em primeiro lugar, garantindo que esses produtos, esses alimentos produzidos no Brasil, sejam comercializados dentro do nosso país, garantindo margem de lucro para quem investe. No campo, principalmente. E isso por quê? Nós temos um produtor rural endividado. O capital externo já está tomando conta do agronegócio, que nem dá para dizer que é mais brasileiro. Então o capital externo entra no Brasil, produz alimentos e leva tudo para fora, porque eles não têm comprometimento com o mercado nacional. E isso está fazendo com que a população brasileira, como eu disse, mais de 30%, venha a viver nesse estado de insegurança alimentar. E pelo jeito, nem Ministério da Agricultura, nem Frente Parlamentar Agropecuária, e muito menos os governos estão preocupados em mudar esse cenário.